Bom dia, estudantes, sejam bem-vindos aí, tá? A nossa segunda aula aí presencial, no caso ela está sendo online, né, devido ao caso do coronavírus, mas vamos então aí estar fazendo a aula do mesmo jeito e eu vou estar à disposição aí para o chat para responder as perguntas, né? Vocês vão ter atividades também para poder fazer, então vai continuar normalmente aí, tá? Bom, aqui vamos fazer uma rápida revisão, tá? Então, o que nós já vimos até agora? Nós começamos vendo, né, fundamentos da engenharia, onde a gente teve a apresentação do curso de engenharia e tivemos aí, no caso, a essência da engenharia, né? O que a engenharia faz, quais são as ciências que a engenharia estuda, quais são os tipos de engenharia, né, que tem, né, quais foram as grandes invenções de engenharia, né? A gente citou e deu alguns exemplos, né? Onde alguns objetivos específicos, né, identificar o conceito de engenharia, reconhecer as realizações de engenharia na vida cotidiana e reconhecer a essência da engenharia, suas características e aplicações, né, que varia muito em função do que nós chamamos de ciência da engenharia, né, e do tipo de engenharia, ou seja, a área específica que a engenharia, no caso, está trabalhando, né? Como nós temos muitas engenharias, cada uma trabalha com uma área. Daí nós temos aqui, só para relembrar, tá, o infográfico onde fala ali, então, né, o que é engenharia. Então é a questão ali dos conhecimentos da parte exata, né, matemática, física, comunicação, computação, línguas. Aqui então foi quando a gente deu alguns exemplos, né, do que cada engenharia mexe, né, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro químico, né, engenheiro agronômico, né, ou então engenheiro agrícola, aqui engenheiro de telecomunicações, aqui várias engenharias fazendo parte aí da eletrônica, né, engenharia de materiais, engenharia de software. Aqui, por exemplo, nós já temos então, né, o que é um engenheiro. O engenheiro ele modifica, ele cria o novo, né, ou seja, ele não descobre, né. A diferença do engenheiro para o cientista é que o cientista ele tenta explicar e o engenheiro ele só utiliza ciências, né. E o técnico é aquele que opera, que executa, mas não tem tanto conhecimento como engenheiro ou como cientista, por exemplo. No tema 2 nós falamos então de atribuições e legislação na engenharia, né, onde nós falamos das áreas de atuação, ética, legislação e entidades que regulamentam a profissão. Aqui foi quando eu mostrei para vocês o CREA, né? Então eu tive no CREA, no caso daqui de Poços de Caldas, que é onde eu moro, para poder pegar quais eram as atribuições certinhas, né? Qual era a lei que é válida para quem é formado pela Unifeob, né? Então no caso lá era a resolução de 2218, no caso, né? Para você poder estar vendo ali quais são, né, as áreas de atuação de vocês. Alguns objetivos específicos da unidade, né, foram de reconhecer as áreas de atuação de engenheiro, reconhecer o conceito de ética na profissão de engenharia, ou seja, como que você se comporta, como você fala, né, qual é a sua postura quando você está trabalhando com outros profissionais, e conhecer quais são os órgãos fiscalizadores. Então, CREA, CONFEA, ABNT, né, nós comentamos tudo isso na videoaula. Então, aqui só para relembrar, é uma parte que considero importante, né? Então, aqui algumas atribuições para o engenheiro, para a engenharia agronômica. No caso aqui o decreto 231 de 96, propagar difusão mecânica agrícola, processos de adubação, métodos de colheita, né, genética agrícola, produção de sementes, fitopatologia, né. Então aqui é a área que o engenheiro agrônomo, né, que o engenheiro agronômico ele pode trabalhar, né. Isso daqui vocês vão ver mais para frente, vão ter matérias, disciplinas específicas, tá, para vocês poderem ver isso daqui, vocês vão estudar isso daqui, vão ver os conceitos. Então, já leva um tempinho para vocês estarem vendo isso daqui. Aqui no caso já é para os profissionais de engenharia civil, né? Então é lógico, né, pessoal, está bem resumido. Eu espero que vocês tenham entrado no decreto como eu mostrei na videoaula, como que entra no site, como que acessa e faz a pesquisa, né? Mas a gente pode trabalhar então, no caso, engenharia civil, edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos, sistemas de transporte, abastecimento de água e saneamento, né? Portos, rios, canais, barragens, pontes, grandes estruturas, né? Essas são as principais áreas aí para o engenheiro civil. Depois, né, no nosso terceiro tema, nós falamos aí das áreas de atuação e mercado. Então aqui o foco já foi um pouquinho diferente, né? Como é que está o mercado para agronomia, como é que está o mercado para civil. Eu até dei exemplos e citei exemplos recentes, né? Revistas da USP, por exemplo, né? A gente comentou sobre isso. E quais são as relações humanas, né? O engenheiro da empresa, voltado principalmente aí para a questão do desenvolvimento em equipe, para o trabalho em equipe, né? Que a gente falou. Então você tinha que identificar as áreas de crescimento na economia mundial que irão favorecer os empregos de engenharia. Então a gente falou de novas áreas, né? De novas oportunidades, novos conhecimentos.
Relacionar uma carreira de engenharia a vários campos de aplicação e usar as oportunidades para ampliar essas habilidades, que são habilidades essenciais aí para todo bom engenheiro. Aqui então, né, pontos importantes, ó lá, segundo o site da Escola Superior de Agricultura, o campo de trabalho do engenheiro agrônomo é vasto, fácil amplitude de formação e a extensão das fronteiras agrícolas do nosso país. Então ele atua diretamente com produtores rurais, pode trabalhar com empresas e órgãos públicos ligados à pesquisa, empresas ligadas à transformação e comercialização dos produtos agropecuários, empresas relacionadas com produção e venda de insumos agrícolas, né? Então é um grande campo aí que ele pode trabalhar. Basicamente, resumindo aí, a gente resume tudo na agropecuária aí, né? Aqui agora para o engenheiro civil, então o engenheiro civil ele teve na época de 2000 em si, né, 2010, 2011, 2012, 2013, ele teve uma alta muito grande, né, com os programas da Caixa, né, Minha Casa Minha Vida, programa de aceleração de crescimento, teve Copa do Mundo, então teve que fazer várias obras de infraestrutura, né, então os engenheiros civis aqui estavam em alta. Depois que teve a crise econômica, começou a ter paralisação das obras, né? Caiu bastante, né? A crise econômica ela influencia muito, caiu bastante a área da engenharia civil, mas mesmo assim nós falamos ali, né, que a área de engenharia civil é que mais, né, tem o número de engenheiros ativos aí no Brasil e que mesmo assim com queda as coisas elas estão melhorando, né? De pouquinho em pouquinho vai melhorando e ela se mantém aí muito bem aí no campo de trabalho. Às vezes não tem, a gente até falou que às vezes não tem trabalho, né, na onde você quer, mas em outras cidades, em outros lugares, tem oportunidade de trabalho, tem oportunidade de emprego. No nosso tema 4, né, que foi o tema dessa semana, nós falamos então de desenvolvimento profissional, onde até eu dei a visão, né, pessoal, a minha visão pessoal e a minha visão profissional daquilo que eu quero, né, daquilo que eu almejo para o meu futuro, e daí a gente trabalhou muito com a questão do plano de carreira, né? Depois falamos de desenvolvimento de habilidades básicas, né? Como comunicação, mais uma vez o trabalho em equipe, né? E fomos mostrando através de infográficos quais são essas habilidades e outras habilidades que são essenciais para o engenheiro, visão sistêmica, falamos disso, né? Falamos de várias habilidades aí. Onde no caso, né, o objetivo principal ali era reconhecer a importância de uma rede de contato, né, como é que você estabelece essas relações e como isso pode te ajudar na sua carreira, no seu desenvolvimento profissional, né, te abrir portas para o futuro. Né, a gente sabe aí que o convívio ele é um pouco difícil, nem sempre a gente vai com a cara daquela pessoa, nem sempre bate, né? Mas a gente tem que saber respeitar, tem que saber entender e trabalhar da melhor maneira possível, tá, com o colega que está ao lado. E a outra, né, era reconhecer as principais habilidades requeridas do estudante e o profissional de engenharia, né? Então, como estudante, vocês já desenvolvem muitas habilidades que um profissional de engenharia precisa. Que foi um infográfico, onde tinha então o plano de carreira, né? Escolha a importância dos estágios profissionalizantes, nós falamos então da questão dos estágios, falamos das pós-graduação, né, lato sensu e stricto sensu. Falamos ali então, né, da construção das redes de contato e qual é a importância disso para o seu desenvolvimento profissional, né? Então esse gráfico aí ele resume bastante, né, como que foi a aula. E agora, pessoal, para a gente poder trabalhar, né, o objetivo das aulas presenciais é a gente trabalhar então, né, atividades voltadas para as aulas. Como eu já passei atividades voltadas para as aulas, né, nas próprias videoaulas que a gente fez durante a semana, a gente vai trabalhar mais em função ali do PI, tá? Então, para a gente poder fazer o PI, para vocês entenderem bem, né, a gente já vai começar a estudar algumas metodologias que a gente utiliza para a solução de problemas. Nós também podemos dar outro nome, né, que é a gestão de problemas e gestão de recursos. E como é que eu faço verificação, investigação e solução dos problemas que acontecem ou dos estudos que eu tenho que fazer, né? Existem métodos que me ajudam a estar fazendo isso de forma mais fácil, a estar organizando as ideias e colocando elas de forma clara, tá? Então aqui, ó, existem várias metodologias aplicadas na investigação e solução de problemas. A abordagem de resolução de problemas difíceis muda de acordo com o objetivo inicial. Então, quando a gente fala de um problema, tá? Não necessariamente é um problema a ser resolvido, pode ser um estudo, tá? É só você tentar entender que o que vocês têm que fazer é um estudo de área de pastagem, estudo de loteamento residencial, para você ver se você consegue estar implantando. Você vai identificar quais são os principais pontos fortes e vai chegar numa conclusão, bem simples. Você não vai virar isso aqui tem que ficar claro, pessoal, que eu acho que está acontecendo um pouco de dúvida, né? Porque quando você começa a entrar em loteamento residencial e começa a entrar em área de pastagens, tem muita coisa, tem muito estudo que você tem, né? Que você vai entrando nos tópicos específicos de cada uma dessas áreas,
E é uma abordagem muito grande. Cada coisinha ali, cada elemento, né, abre uma quantidade de leque de informações muito grandes. Vocês não vão virar especialistas nisso daí ainda. Vocês vão ter mais para frente disciplinas específicas, onde vocês vão ter mais contato com isso, né? Por exemplo, não tem como eu pedir para você desenvolver um projeto, né? Ontem até mesmo teve algumas perguntas no grupo. O pessoal mesmo falou assim que ainda não tem domínio. Tem gente que tem gente que não tem domínio de AutoCAD. Então não tem como você desenvolver um projeto de um loteamento, ou seja, você pega a gleba, você pega o terreno e divide o terreno em várias partes, né, em lotes, para depois esse lote ser vendido e ser feito, então, né, a questão das residências. Não tem como você fazer isso, desenvolver isso agora, né? E outra coisa, existem uma série de conceitos que envolvem ali que você precisa ter conhecimento. Por exemplo, você sabe dimensionar a rede elétrica? Você sabe dimensionar a rede de esgoto sanitário? Você sabe para onde que vai as águas pluviais? Como é que você vai canalizar essa tubulação? Você sabe os tipos de pavimento, por exemplo? Quais são os tipos de pavimento? Como é que tem que ser? Ele é pavimento asfáltico? Ele é chamado o quê? Pavimento flexível, pavimento rígido? Então tem uma questão aí muito grande. A mesma coisa para o pessoal da engenharia agronômica, né? Você sabe fazer o manejo de áreas de pastagem? Quais são os métodos que eu faço para fazer esse manejo? Que tipo de rebanho que você vai criar? Esse animal, ele precisa de que tipo de alimento? Quais são os alimentos necessários para esse animal? Isso influencia para mim escolher, por exemplo, o que eu vou plantar naquela área, né? Para servir de alimento para o animal, porque não adianta nada eu fazer a área de pastagem e não ter alimento para aquele animal, né? Para aquele rebanho, para aquela criação que eu estou fazendo. Eu preciso fazer alguma alteração no solo? Que tipo de fertilizante, adubo que eu posso fazer? Então tem várias considerações, conforme você vai entrando nisso daí, né? Tem nomes aí até mais específicos, como eu não sou da área, vai ter até nomes que eu não vou saber, vocês mesmos vão saber mais que eu, né? Desses assuntos, eu já percebi que tem alguns alunos que já vieram com uma bagagem maior. Mas o que vocês têm que fazer é pegar os temas, os principais temas de área de pastagem, os principais temas de loteamento residencial, né? E organizar essas ideias e entender, fazer um estudo prévio do que é, entender o que é e não virar um especialista, né? Você não vai fazer esse projeto agora porque você ainda vai aprender muita coisa, você ainda vai aprender muito recurso, tá bom? Então não desespere em relação a isso. O que você tem que fazer? Uma grande pesquisa, né? É uma grande revisão bibliográfica, é entender os conceitos básicos, por enquanto, desses temas. Absolutamente mais nada, tá bom? É um estudo que você vai fazer. E hoje eu vou estar dando alguns métodos para você poder desenvolver melhor esse estudo, tá? Então, de um jeito mais simples, o que o método propõe, né, ou seja, o método de solução de problemas, ele propõe que é pegar um grande problema e dividir ele em partes menores. Cada parte é uma estrutura dentro de uma árvore de problemas com os maiores problemas no topo, ou seja, que nós chamamos de palavras-chave. Então eu pego as palavras-chave, dentro das palavras-chave eu tenho outras considerações, né, outros aspectos importantes ali para eu poder estar pensando, desenvolvendo. Eu não preciso pensar sobre tudo, eu preciso entender. A cada nível da árvore são adicionados elementos estáticos, que é o que eu acabei de falar, né? Elementos estáticos e mais específicos que serão analisados. A análise é conduzida a partir da busca por fatos e dados que chegam na hipótese que tem o maior potencial de solucionar o problema. Assim como a possível solução encontrada, é feita uma síntese do processo que levou até ela, né, e uma recomendação da maneira de como essa pessoa vai contar para o time, né, a solução que encontrou. Então, ou seja, como que o seu time vai encontrar, vai falar qual que é a solução, a proposta de solução que você encontra para resolver as questões ali para implantar uma área de pastagem ou para implantar uma questão do loteamento, né? Levando em consideração que a principal análise é a análise ambiental, tá? Que vocês têm que fazer ali. Mas vocês têm que conhecer então o processo, que é o que a gente está fazendo aqui. Vocês estão estudando o processo de área de pastagem e de loteamento. Peço desculpas aí pelos cachorros, pessoal. Bom, e quais são as etapas dessa investigação? Né? Aqui tem algumas etapas para te ajudar, né, a você estar fazendo isso daqui de forma mais clara, de forma mais objetiva. Então, ó, formulação do problema, que questões vamos fazer, quais os objetivos a atingir. Definir a metodologia a utilizar. Como que você vai fazer o estudo, quais são os dados que você vai procurar. Se você for procurar todos os dados, seu trabalho fica gigante, seu trabalho não sai. Você tem que procurar os dados mais importantes, né? Então você tem que priorizar o que é mais importante para você fazer isso. Por isso que você tem que fazer a pesquisa e fazer a leitura. Onde e quando eu vou recolher esses dados, quem vai recolher, quais as técnicas que vocês vão utilizar depois para estar organizando esses dados. Terceiro, trabalho de recolha de dados. Consiste em fazer os questionários, as entrevistas, observar e ler os documentos. Né? Que daí sim é você estudar. Primeiro você procura os dados, você acha os dados, depois você estuda, entendendo as informações, entendendo como é feito. Análise dos dados.
Depois que você entendeu todo o processo, você organiza numa sequência lógica, né, em quadros, em gráficos, e depois você consegue fazer uma conclusão, ou seja, você concluir a partir dos resultados da análise dos dados, e daí você consegue até desenvolver uma redação, apresentar o trabalho através de um relatório escrito. Então, basicamente, é uma sequência lógica que você pode estar seguindo, né? Então, o mesmo que foi falado aqui, né, aí numa imagem, né, identificação e formulação do problema, formulação de questões, hipóteses, estudos, definições de objetivos e contexto. Definição de metodologia, né, ó, enquadramento metodológico, como que você vai fazer, quais procedimentos que você vai utilizar. Recolha de dados, né, onde você recolhe as informações, análise dos dados, que você entende esses dados, para que servem eles. Depois, com tudo isso, né, você elabora uma solução, ou seja, uma conclusão, né, apresentação dos resultados, balanço e uma reflexão crítica, né, dando a sua opinião sobre o assunto. Daí você pode desenvolver, né, uma apresentação, um trabalho, né, escrito aí, com os tópicos, as estruturas que vocês levantaram, os temas que vocês pesquisaram, né, de forma organizada. E normalmente, né, existem várias metodologias para a gente usar isso. Aqui eu vou citar duas que vocês podem estar utilizando, que até vai ser atividade que vocês têm que desenvolver. Então existem várias metodologias aplicadas na investigação e solução de problemas. Dentre elas, a gente vai citar aqui, ó, o brainstorming, tá, e o diagrama de Ishikawa, tá? Diagrama de Ishikawa. Vamos ver então, o que é o brainstorming? O clima de envolvimento e motivação gerado no brainstorming deve assegurar a contribuição espontânea de todos os participantes. Mas o que é o brainstorming? Basicamente, você tem duas formas de fazer o que nós chamamos de brainstorming. Um estruturado, onde todas as pessoas do grupo devem dar uma ideia a cada rodada. Então você coloca, vamos supor que você está no seu grupo, tem 5 integrantes. A cada rodada vai seguindo uma sequência e cada um vai dando uma ideia. Pode ser uma palavra, uma ideia do que você pensa sobre o tema, do que é importante sobre o tema. E você vai anotando essas ideias, né? Então você já tem um tema geral, específico, é onde você vai dando outras ideias e a cada rodada você vai atribuindo mais valores, né? Mais ideias, mais propostas para aquela pesquisa que você está fazendo. Então pode ser feito de forma estruturada, né? Aqui tem até a dica aqui é cuidar para que os tímidos não se sintam pressionados, né? Porque às vezes o cara não tem ideia, né? O cara não consegue pensar nada, então passa para a próxima pessoa. E a forma não estruturada, onde simplesmente os grupos vão sugerindo as ideias, né? E vão anotando isso numa folha de papel. Onde a sugestão aqui é não deixar aqueles que têm, né, uma fala, né, um jeito mais desinibido, dominar a situação e simplesmente impor todas as ideias, né, sem dar oportunidade para o outro estar colocando ali essas ideias. Então, o que é o brainstorm? Popularmente conhecido como tempestade de ideias, é uma técnica que estimula as pessoas a compartilharem suas ideias a respeito do tema discutido, né? O que você acha importante sobre aquele tema discutido? Para isso, né, lógico, você já tem que ter feito a leitura inicial. Por isso que na última aula presencial eu deixei 2 folhas com vocês, né, tanto para os engenheiros civis quanto para os engenheiros agronômicos, onde tinham informações básicas, informações iniciais, que a partir daquilo ali você conseguiria pesquisar mais e desenvolver mais o seu trabalho, né? Então, se você já fez, né, o seu dever de casa, você já tem muito mais dados, né, para você poder organizar e para você poder pesquisar, para depois você chegar numa conclusão. Para quem não fez, tem que fazer esse processo, tá? Até mesmo para ajudar a fazer o brainstorming e o diagrama de Ishikawa. Aqui tem um exemplo, por exemplo, do diagrama de Ishikawa, do brainstorming, né? Então aqui tem a ideia principal. O que é a ideia principal de vocês? Para um é a área de pastagem, para o outro é loteamento. Então o que eu penso, por exemplo, quando eu penso na área de pastagem? O que eu posso pensar aqui, né? O que eu tenho aqui? Eu penso em fertilizantes, por exemplo. Penso em adubos. Então eu escrevo fertilizantes e adubos. Que tipo de fertilizante? Que tipo de adubo? E assim eu vou criando, né, todo um esquema, né? Você vê que a cada palavra que eu coloco, né, é como se fosse aqui, temos a ideia principal e temos as sub-ideias, né? Essas sub-ideias vão gerando outras ideias aqui, outras áreas dentro daquele tema que está sendo abordado, né? Igual, por exemplo, o exemplo de fertilizante, você precisa saber que tipo de fertilizante, que tipo de adubo que você vai usar, né? Que nutriente que tem isso daí para o solo, tem alguma coisa a ver isso? Então é um estudo, é uma pesquisa que você faz. Aqui uma outra, então existem várias formas de você montar o brainstorm, né? Aqui uma outra forma, normalmente vocês já estão acostumados a ver esses gráficos, a ver esses padrões, às vezes vocês só não lembram que isso daqui é um brainstorm, né? Mais uma vez, aqui está a ideia principal, né? Ou seja, áreas de pastagem e loteamento residencial, na qual você define outros temas importantes. Pode, por exemplo, definir 5 tópicos. Dentre esses 5 tópicos, dentro deles eu vou ter outros produtos,
né, outros estudos falando ali. Você não precisa saber de todos, né, mas você precisa conhecer o básico desses elementos, porque esses elementos eles vão constituir o elemento principal, ou seja, que é a chave do teu estudo, é a chave do processo que você está fazendo, tá? Aqui mais um exemplo de brainstorming. Então, nós temos aqui São Paulo. Então, imagina que você tem a questão de transporte de São Paulo. Existem dois tipos de transporte, basicamente, né? O que nós chamamos de privado, que são por carros, e o que nós chamamos aí de público. Daí pode ser ônibus, estação de trem, metrô. Da mesma forma que eu posso analisar São Paulo por questão de entretenimento. O que eu tenho de entretenimento em São Paulo? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o entretenimento que é pago, né? No caso, por exemplo, a gente dá o exemplo dos cinemas, e eu tenho entretenimento livre, que no caso aí quer que seja gratuito, que no caso aí a gente pode falar dos parques, né? Pode ou não ser gratuito, dependendo da região, né? Um outro exemplo de brainstorm. Agora vamos falar um pouquinho do diagrama de Chikawa, né? E como é que ele é composto. Então, o diagrama de Chikawa ele é um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio em discussões de um problema prioritário em processos diversos, tá? Especialmente na produção industrial. É uma das mais importantes ferramentas de gestão existentes, tá? É muito utilizado. Normalmente isso aqui é muito utilizado para resolver problemas, né? Das soluções industriais, problemas de risco, por exemplo, né? Resolver acidentes, então é muito utilizado para isso, tá? Mas você consegue aplicar o método em qualquer coisa, desde que você entenda, você só vai substituir algumas coisas. Na cabeça do peixe, elencamos o problema, ou seja, o tema principal a ser solucionado. Esse efeito indesejado pode ter uma ou mais causas. No caso, vocês não têm um estudo, esse estudo, né, ele pode ter outros temas dentro dele que eu tenho que entender para me entender o problema em si, para entender o tema em si, o estudo em si. Então, é isso que eu quero dizer com essas causas aqui, ó, tá? Então, é só você fazer essa analogia. Assim, as causas elas são separadas nos 6 famosos M's, né? Os 6 M's aí. Método, medida, máquina, matéria-prima, mão de obra e meio ambiente. Aqui então está falando do método original, né? Ó. Então você imagina, você tem uma linha de peixe aqui, ó. Percebe-se que é uma linha de peixe, onde eu tenho aqui a identificação de onde eu quero chegar, né? No problema. No caso de vocês querem chegar então aqui, desenvolver a área de pastagem e desenvolver um loteamento residencial. Quais são os tópicos que vocês vão colocar aqui, ó? E dentro desses tópicos a gente tem outras questões que vocês vão levantar, né? Até o brainstorming pode ajudar nas ideias do brainstorming a fazer o diagrama de Chikawa, né? Recomendado que você faça primeiro o brainstorming para depois fazer isso daqui, né? Você faz os dois em conjunto, porque essas ideias aqui, ó, elas entram dentro desse diagrama, né? Aqui no caso ele está especificado então para casos de indústria, né? Então, por exemplo, máquina, quais são os problemas, né? Falha das máquinas e equipamentos. Então tem manutenção, disponibilidade, performance, ferramentas, interferência, proteção e a condição daquele tipo de máquina. Medida, né? Erro de medição, controle ou monitoramento do processo, né? Inspeção, equipamento, desenho, como é que está o padrão, como é que foi padronizado, né? O método, né? Então tem aqui irregularidades na forma como o processo é realizado, procedimentos manuais, instruções de trabalho e padrão, mais uma vez aqui sistema padronizado. Então por isso que a gente fala que é muito utilizado para a indústria, você percebe os 6 M's aqui? Então, quando você lê aqui dentro dos quadrinhos, você percebe justamente que é isso que está falando, né? Mesma coisa aqui, ó, mão de obra, competência, conhecimento, habilidade, atitude, sincronismo de atividade, motivação. Só que assim, o que vocês têm que fazer é só interpretar que vocês têm que fazer isso para o trabalho, para o projeto integrado de vocês, com os temas específicos para a área de pastagem e para loteamento residencial, tá? Então, vocês vão desenvolver isso. Aqui um outro exemplo, então, do diagrama de Chikawa, tá? Então aqui, risco de acidente. Então a gente tem aqui, ó, não necessariamente precisa ter 6, tá? Ó, igual tá aqui. Pode ter 2, pode ter mais de 6? Pode, sem problema nenhum. Então aqui, ó, risco de acidente. Então aqui, ó, ambiente de trabalho, iluminação, ordenação, ruído, limpeza, agentes, materiais, substâncias perigosas, ferramentas, instalações, máquinas, objetos, né? Então tudo isso daqui está dentro de agentes materiais, tudo isso daqui está dentro de ambiente de trabalho. Então é o mesmo princípio, né? Dentro de loteamento residencial eu tenho infraestrutura. O que tem dentro de infraestrutura, né? Será que eu tenho coleta de água da chuva, né? Ou seja, das águas pluviais? Para onde que vai essa coleta? Será que eu tenho a questão das redes de energia elétrica, por exemplo? Daí eu tenho aqui a área de pastagem. A área de pastagem eu tenho, por exemplo, a questão do manejo. Como é que eu vou fazer um manejo disso daí, né? Até a folha que eu sugeri para vocês, ela fala, né, a forma como é feito o pastejo e ela sugere um outro tipo de pastejo, né? No caso aí. Então tem várias considerações que através da pesquisa, então vocês têm que pesquisar, né?
tem que correr atrás, tem que fazer pesquisa para poder fazer o trabalho, para desenvolver o projeto integrado. Sem esquecer, é claro, né, que tudo isso, né, tem a questão da análise ambiental, né, com a Dani ali, que ela é primordial no trabalho para você falar se vai ser viável ou não. Depois que você entende, primeiro você entende o processo, entende o que é, depois você analisa, né, essa questão aí das as condições ambientais. Aqui, ó, vocês já tinham visto, né, às vezes pode ser que muitos de vocês já conheciam sobre o diagrama de Chikawa, né, mas no próprio sistema, na parte onde tem ali a questão do PI, né, vocês já tinham um diagrama desses. Então, por exemplo, o PI de vocês, né, onde o estudante deve estar apto a entender a influência das engenharias no meio ambiente, levando em conta os fatores econômicos, sociais e de projeto. Né? Então você pega aqui, ó, as duas disciplinas, por exemplo, ó, essência do engenheiro, que a gente já viu no primeiro tema, áreas de atuação, que a gente viu no segundo e no terceiro tema a gente falou um pouquinho específico, ética e legislação profissional, que nós já vimos também aí no segundo tema, gestão de projetos, que nós ainda vamos ver. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma forma de você fazer gestão de projeto. Você percebe? A gente está fazendo uma gestão, a gente está elaborando isso, né? Então esse princípio, o diagrama de Ishikawa e o brainstorming são princípios de gestão de projeto, tá? Né? Da Dani, impactos ambientais, sistema de gestão ambiental, licenciamento ambiental, né? E licenciamento ambiental novamente. Tem os pontos de checagem, que seria o quê? Os sábados, ou seja, as aulas presenciais que você tem. Daí tem a última aula presencial aqui, onde você iria, né, fazer a apresentação, uma apresentação simples, onde você chega na conclusão, né? Se é possível ou não, está fazendo a implantação dos projetos em si. Então vocês já tinham um exemplo disso, tá? Aqui então eu vou descrever para vocês, tá, alguns passos que vocês podem seguir para estar montando então o diagrama de Ishikawa. Primeiro passo, definir o problema, tá? Lembrando, quando a gente fala de problema, é o tema, né? Ou seja, é o estudo que você vai fazer, a análise daquilo que você vai fazer. Segundo passo, organizar os fatos e as ideias de acordo com as espinhas do diagrama, né? Então você fez o levantamento com o brainstorm, por exemplo, das ideias, das palavras, você vem e organiza aquilo ali na espinha de peixe, né? Ou seja, organiza ela aqui certinho, colocando as palavras. Dentro dessas palavras eu posso abrir um leque de conhecimentos. Registrar nas espinhas de peixe os fatores que determinam, né, o acidente, a pesquisa, os principais tópicos ou características daquilo que você está fazendo ou estudando. Quarto passo, contribuição pessoal do estudante para o esclarecimento do acidente, tema, estudo, ou seja, a compreensão daquilo que você está fazendo. Né? Por isso que está aqui, ó, contribuição pessoal do estudante. Quinto passo, finalizar o diagrama depois que todos os integrantes do grupo tiverem concordado com a representação gráfica do tema e as ideias, né, ou seja, o levantamento que foi feito, né, tudo aquilo que foi abordado. Então aqui é uma maneira aí, né, alguns passos para vocês seguirem para estar desenvolvendo isso no projeto integrado, tá? O que é a atividade que eu quero que vocês façam? Né, são duas, na verdade. Uma, então, vocês vão na atividade do dia 18, vocês falaram de uma subespecialidade, né, que foi desenvolvida. Falaram de uma subespecialidade. O que eu quero que vocês façam? Vamos supor que você falou sobre pontes. Eu quero que você faça um brainstorm sobre pontes. O que você sabe de pontes? Você não estudou? Né? Você não fez lá, desenvolveu as 3 páginas, por exemplo, dessa questão da subespecialidade da sua área? Né? Ah, eu quero falar lá de criação de rebanho. O que você sabe sobre criação de rebanho que você estudou? Né? Eu quero falar sobre algum tipo de cultura de plantação. Né? Eu quero falar sobre fertilizantes. Eu quero falar sobre pesticidas, por exemplo. Então, referente àquilo que você já fez, você vai fazer um brainstorm, como foi indicado nos slides acima. Tá? Essa é a primeira atividade que vocês têm que desenvolver. A segunda é com o grupo do PI. Daí eu recomendo, pessoal, que vocês tenham grupos no WhatsApp separado para vocês se comunicarem de forma mais fácil, tá? Muito mais fácil de vocês estarem conversando por ali. Se quiser, pode até me adicionar nesses grupos sem problema nenhum. Com o grupo de PI, comece a desenvolver um brainstorming e um diagrama de Ishikawa com os levantamentos de dados realizados até o momento. Né? Então, com o estudo que vocês já fizeram até o momento, você vai começar a fazer um brainstorming e vai começar a fazer um diagrama de Ishikawa. Observação, esse diagrama e esse brainstorming, eles vão sendo atualizados até o final do processo. Você pode estar mexendo e modulando ele de novo. Então, o que você vai entregar para mim? Hoje você vai fazer o rascunho, né? São rascunhos que você está fazendo até você ter o resultado final. Eu quero que você me entregue esses rascunhos. Tá? Como grupo. Então, cria o grupo, vai cada um no próprio grupo, né? Cada um vai sugerindo, né, uma palavra, um tema sobre aquela área e vão abrindo um leque de informações. Depois, um representante do grupo monta isso daí, né, para vocês poderem estar entregando. Aí pode fazer à mão,
Se quiser tirar foto e anexar como foto, tá? Se depois quiser fazer e montar bonitinho, né, no computador, pode montar também, tá? Então aqui, como é que vocês vão entregar isso? Vocês vão entregar isso pelo sistema. Já está criado uma pasta lá, tá? Onde você vai ter um material. O PDF já está lá dessa aula de hoje, da aula presencial, tá? Então já está lá a aula presencial online, né, na data de 25/3 aí. Então isso já está lá, tá? Depois, na parte lá assim, entrega de atividades, você vai clicar lá, já está a atividade do dia 14, tá pessoal? Lembra das soluções de engenharia que você tinha da sua casa até a faculdade? Então é só entregar o arquivinho. Quem fez à mão eu peço para passar para o computador e entregar para mim. Tá o prazo até sábado ou domingo da semana que vem, tá? Então tem prazo para fazer isso. Essas entregas aqui, você vai fazer isso agora para você entregar, mas como eu sei que está tendo problema de internet, eu deixei aberto, tá? Para entregar até amanhã. Então isso daqui vocês têm que fazer hoje, de toda forma, para poder entregar, tá? Porque vocês iriam fazer isso daqui no presencial, iriam fazer isso em sala de aula, para me entregar eu iria recolher esse material, tá? Só que vocês vão entregar pelo sistema, já está a pastinha lá no caso. Essa atividade de hoje, né, tá lá, a entrega da atividade do dia 25/3. Então tá tudo organizado com as datas e com as pastas, tá bom, pessoal? Então, é isso que eu tinha que falar. Outra coisa que eu tenho que falar, eu quero responder a pergunta aí, no caso do Nelson Avarenga, né? Ele tinha perguntado no grupo lá sobre a questão da área de matrícula, né? Se era urbano ou se era rural. Então, o que acontece? Aqui você tem o terreno, tá vendo? Ó? Esse terreno teu aqui, você não vai desenvolver um projeto, porque tem gente que sabe mexer no AutoCAD, tem gente que não sabe, então você não vai mexer nele. O que você vai fazer com ele? Você vai interpretar ele as curvas de nível. Ó. Primeiro começa assim, ó, que no projeto em si, sempre quando eu faço uma medição entre dois pontos, eu estou fazendo distâncias horizontais. Então, por exemplo, entre esses pontos que eu marquei aqui, eu tenho 16 metros, por exemplo. Né, entre essas curvas de nível. As curvas de nível, elas estão distanciadas de 1 em 1 metro. Isso mostra o quê? A altura dessas curvas de nível. Então aqui no caso, ó, ele está vendo que ela está bem acidentada, né? Ó, ele vem para cá, né, até com uma consideração de topografia normal, daí aqui ele começa, ele está bem acidentada para cá, né? Ó, ele está subindo para essa região, né? Ó, daí aqui ele enforca, ó, ele sobe um pouco mais, ó, contanto que aqui, ó, 806, tá vendo? Ó, 807, ó. Como se fosse um morro aqui, né? E a distância entre elas, a distância entre as curvas de nível, ou seja, a distância horizontal, que é essa daqui, né? Ó, que é essa distância aqui, diminui. Então, por exemplo, isso aqui subiu 1 metro, em 6 metros horizontal, eu subi 1 metro na vertical, tá? Então, isso aqui é mais para você interpretar o terreno. Referente à pergunta que ele fez, para a gente saber isso daqui, a gente teria que ir num cartório, né? O ideal seria ir num cartório para poder ver qual que é a matrícula, para ver como que está o registro. Então, como não tem condição de fazer isso, tá? Eu não sou de São João da Boa Vista, eu até falei num áudio para o Nelson, que eu não tinha essa informação, porque eu não sou de São João da Boa Vista, isso aqui foi escolhido, se eu não me engano, pelo professor Reinaldo, tá? Pelo coordenador, no caso, né? Para você ver a possibilidade, você avalia, a ideia é você avaliar as curvas de nível, avaliar as distâncias aqui, para você ver como é que tá as áreas, né? Ter a ideia, se está em um morro, por exemplo, se tem áreas grandes, espaçosas, né? Para você poder trabalhar. Mas o que eu fiz? Eu tentei achar, então, aqui, ó, no zoneamento de São João da Boa Vista, eu tentei achar onde que estava esse terreno. Mas o que eu consegui achar? Jardim Nova São João, Bosque Municipal, aqui está o centro universitário, aqui está o parque universitário. Então, provavelmente está nessa região aqui, ó. Isso seria zona residencial. Só que o que eu recomendo? Que você não vá por esse lado, porque senão você vai virar para mim e vai responder assim, como é zona residencial, eu não recomendo que você faça a área de pastagem, né? Não, não é para isso. É para desenvolver normal, não é para levar isso em consideração, tá bom? É isso que eu estou tentando dizer aqui. Não levem isso em consideração. Vocês vão fazer normalmente. Se vocês falarem, né, chegarem à conclusão que não é possível implantar, vai ser por questões ambientais, ou seja, análise ambiental, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida aí eu estou à disposição.